ao programa Momento OEB, hoje com a segunda aula da professora Selma sobre finanças corporativas, com o tema Saiba interpretar as demonstrações de resultados. Estou falando em nome do coordenador desse projeto, que é o professor Almir, e do professor Manolo, que é o presidente da entidade. Agradecer também aos colegas de diretoria que estão participando, o professor Barnabé, o professor Dutra, entre outros. Então, passamos diretamente a palavra para a professora Selma, para ela iniciar a sua apresentação. Por favor, professora. Muito obrigada, Rabai. Bom dia a todos. Também agradeço em nome da FIA a presença de vocês, que está também que está em parceria com este curso. E na aula passada nós falamos sobre balanço patrimonial e hoje eu quero falar com vocês assim, até sobre a parte mais bonita da contabilidade, porque hoje a gente começa com os índices de análise e depois vamos para as demonstrações de resultados, né? A demonstração de resultados normalmente é aquela âncora que a gente tem nos nossos trabalhos para gerar resultado para a companhia. E muitas vezes a gente faz parte de uma das linhas dela e tem que fazer aquela linha fazer lucro e a empresa ter a sua rentabilidade. Então, a gente vai discutir um pouco isso, também analisando os índices. Na verdade, o tema de contabilidade é um tema que é infindável e, por conta disso, a gente poderia passar muitas e muitas horas aqui conversando a respeito. Eu vou compartilhar meu material com vocês, ele vai estar disponível, a Monique vai depois disponibilizar para todos vocês. E o nosso objetivo hoje é fazer a conclusão, então, da análise do balanço e começar com a demonstração de resultados. Na nossa última aula, eu tinha pedido para vocês que, caso vocês tivessem interesse em fazer a análise de um balanço de uma empresa, que vocês selecionassem isso. Então, hoje, o que eu vou pedir para vocês é que, assim, caso vocês tenham selecionado essa empresa, vocês, então, apliquem os índices que a gente vai falar sobre isso a respeito, porque daí já dá para ter uma outra compreensão da empresa. Quando a gente fala em índices, a gente consegue ter uma ferramenta de compreensão de qualquer empresa, mesmo que a gente não tenha uma afinidade ou que a gente não trabalhe nessa empresa que está sendo analisada. Então, eu fiquei me perguntando, né, em qual ponto que a gente parou, e é a partir daí que a gente retoma. Então, antes de fazer a demonstração de resultados, a gente começa a fazer a análise do balanço, porque o resultado vai compor parte do balanço. Ele vai compor uma parte do patrimônio líquido. E essa parte do patrimônio líquido é que reflete tudo o que aconteceu em ganhos e gastos que a empresa teve. Então, só para a gente recordar a aula passada, a gente acabou separando o balanço nessas áreas que a gente tem aqui. O ativo circulante e o passivo circulante, representando as contas que vencem a curto prazo, ou seja, aquelas que vencem em até um ano dentro da empresa. Então, contas a receber que tem aí vencimento para os próximos 12 meses, o passivo circulante também, né, que são as contas a pagar que vencem em até um ano. O que vai para o não circulante, tanto no ativo não circulante quanto no passivo não circulante, são as contas ou que têm uma característica de maior permanência ou aquelas que vencem a partir de um ano. Então, dentro delas tem as contas realizáveis a longo prazo, por exemplo, com contas a receber que vence daqui a 12 meses ou mais, e as contas a pagar também que vencem daqui a 12 meses ou mais. E aí a gente tem uma porção de contas. Eu deixei lá na aula passada um modelinho das contas que são mais frequentemente encontradas dentro dos balanços publicados. Caso vocês encontrem alguma outra conta que não seja assim tão familiar para vocês, existe um livro que é o Manual de Contabilidade Societária, que é da FIPECAF,
e lá ele aborda cada área bem especificamente, falando sobre as operações que são realizadas nas empresas. A cada momento, a gente tem uma sofisticação maior nas operações, principalmente com novos modelos de negócios. E a contabilidade tem que acabar absorvendo tudo isso, né? Então, eu tinha dito para vocês que aqui no ativo não circulante são as contas que vencem a partir de um ano. São aquelas que ficam guardadas dentro do que a gente chama de realizáveis a longo prazo. Mas também tem as contas que, embora a gente não encontre mais a nomenclatura ativo permanente, eu fiz aqui uma licença didática para a gente usar essas 3 áreas aqui demonstradas no balanço como ativo permanente, que são os investimentos, principalmente em outras companhias, que a empresa A fez na empresa B, por exemplo. Então, são investimentos em controladas, coligadas, joint ventures. As contas que representam os bens produtivos que estão no imobilizado, e esses, à medida em que são usados, recebem depreciação. Vamos guardar essa informação na caixinha, que a gente vai usar lá na demonstração de resultados, quando a gente falar em EBITDA. E o intangível, que são os direitos produtivos, que são aqueles que trazem benefício econômico para a empresa e que vão sendo amortizados, que também é meio que, entre muitas aspas, uma depreciação desse intangível, é o reconhecimento do uso que vai acontecendo e vai trazendo tanto benefícios para a empresa, quanto vai tornando esse benefício, vai terminando a vida útil desse benefício. E, finalmente, aqui meio que fazendo aí um parzinho com os permanentes, um capital que tem característica mais permanente, que é o dinheiro dos sócios acionistas, conforme for a forma que a empresa está constituída. Esse capital, na verdade, ele é uma obrigação que a empresa tem, mas não tem uma data para que aconteça o pagamento. Na verdade, a função da empresa é fazer a remuneração desse capital que foi investido pelos acionistas. Então, a partir daí, a gente começa a pensar em como a gente vai fazer a compreensão de como tudo isso. Se a gente pensar numa orquestra, a gente tem aqui vários instrumentos. E daí, como é que tudo isso está reunido tocando? Então, de qualquer maneira, só para fechar aqui a informação, quando eu falar em passivos, somando o circulante e o não circulante, de forma geral, eu estou falando em capital de terceiros, que são aqueles capitais que não tomam decisões na empresa. Então, é alguém que emparcera com a empresa no risco do negócio, por exemplo, o fornecedor, o funcionário, os impostos que a gente paga para os governos em todas as instâncias, né, os juros dos bancos e as demais contas a pagar. E aqui os sócios, o que eles esperam é a lucratividade da empresa. Então, com isso, a gente sabe que tudo que a empresa tem, que é o que está no ativo, se eu quero fazer a leitura da empresa, eu faço só a leitura do ativo, e se eu quiser saber como ela foi composta, eu faço a leitura do passivo e do patrimônio líquido, que são os capitais formadores da empresa. Então, eu tenho capital próprio, ou capital dos acionistas, e eu tenho capital de terceiros, que é formado pelas contas a pagar. Muito bem. Dito isso, vamos aos índices. Quando a gente faz um índice, a gente está fazendo uma pergunta. Então, a gente pode fazer o índice que a gente pretende dentro da análise que está sendo necessária. Então, toda vez que a gente está fazendo um índice, isso é uma comparação entre o que eu tenho em interesse com aquilo que vai ser a minha base de comparação. Daí, para fazer o cálculo do índice, eu vou pegar uma conta ou uma área da demonstração financeira que eu pretendo analisar. E eu tenho uma referência para que eu possa fazer essa comparação. Então, sempre que eu faço um índice, eu posso dizer que para cada 100 dinheiros que estão aqui no numerador, eu tenho, 100 dinheiros que eu tenho aqui no denominador, eu tenho tantos no numerador. Então, como exemplo, se eu tenho um ativo total de 1.000 com um caixa de 100, eu vou encontrar esse índice, 0,1. Isso vale dizer que, para cada 100 dinheiros do ativo total, 10 dinheiros foram direcionados para o caixa, ou 10% do ativo foi direcionado para o caixa.
Então, lá dentro daquele ativo, dentro da minha empresa, 1/10 da empresa é constituído por dinheiro. E esse dinheiro é o que vai formar, por exemplo, a capacidade de pagamento da empresa. Então, quando a gente vai fazer a análise da empresa, eu selecionei aqui para nós os índices que são chamados de índices padrão. Para análise exclusiva do balanço patrimonial, nós vamos usar a estrutura de capitais e a liquidez. E para análise da demonstração de resultados, nós vamos usar os índices de rentabilidade. Mas existem outros índices diversos, que podem trazer mais informações e que complementam a nossa análise. Então, com isso, toda vez que eu quero fazer análise da estrutura de capitais, eu vou fazer análise entre o passivo e o patrimônio líquido e a sua aplicação no ativo. Então, eu vou fazer a análise das fontes de recursos ou das fontes de capitais, como eles se relacionam, primeiro ponto entre si, e depois como eles estão aplicados dentro dos ativos da empresa. Então, eles são separados em duas situações. A primeira situação é para que a gente conheça a dívida, tanto a dívida relacionada aos passivos, quanto aquela obrigação relacionada aos acionistas da empresa. E depois, para que a gente compreenda como esses recursos foram aplicados dentro do ativo, quer dizer, como eles foram utilizados para formar os bens e direitos que a empresa tem para que ela desenvolva suas atividades. Então, dividindo, para conhecer a dívida. Primeira coisa que eu quero fazer análise é o nível de endividamento. Eu vou pegar todo aquele capital de terceiros, que são as contas a pagar totais da empresa, e vou comparar com o patrimônio líquido. Quando eu faço essa comparação, o que eu vejo é quanto dinheiro que veio de terceiros contribuiu para que o patrimônio líquido da empresa se tornasse maior. Então, vamos imaginar, a gente viu lá naquele nosso exercício da aula passada, a gente começou com um capital de 10 mil, e a gente acabou o balanço com 18 mil, sendo que desses 18 mil, vieram mais 3 como capital e mais 5 como dívidas. As dívidas, elas ajudam a aumentar o tamanho da empresa, mesmo que temporariamente. E é com esses bens e direitos a mais que a gente tem na empresa que a gente contribui para que o tamanho dela fique maior e ela tenha um campo maior de atuação. Todos os índices de estrutura de capitais, os 4, são interpretados e assim, de quanto menores eles forem, melhor, porque isso mostra um menor comprometimento da empresa em relação a esses capitais. Mas não tem um número mágico, porque cada ramo de atividade tem uma forma de trabalho. Então, muitas vezes você vai ter, por exemplo, um nível de endividamento muito maior no comércio do que na indústria, e maior ainda nos serviços do que no comércio. E está tudo certo. O índice de endividamento pode ser alto, desde que a gente tenha capacidade de pagamento. Então, a gente vai analisar isso ao longo desses índices que serão trabalhados. A fórmula é essa, CT, capital de terceiros, que é a soma do passivo de circulante com o passivo não circulante sobre o patrimônio líquido. Quando eu estou fazendo essa análise, eu esqueço do ativo e eu fico só com essas duas áreas que estão pintadas aqui no balanço. As contas a pagar a terceiros e as contas que eu devo para o patrimônio líquido. Então, aqui eu entendi quanto que os terceiros ajudaram ao patrimônio líquido para formar a empresa como um todo. Se eu vou para um índice que vem a seguir, eu vou tentar entender a composição da dívida. Quer dizer, quanto da dívida eu devo a curto prazo, porque eu comparo o passivo circulante com o total do que eu devo. Também, tudo certo se a gente tiver isso alto ou baixo, dependendo do ramo de atuação da empresa e também dependendo de como a empresa vem desempenhando seu papel. Por exemplo, o índice de endividamento, a composição da dívida do Magazine Luiza, no ano passado, era de mais de 80%. Quer dizer, mais de 80% estava devido a curto prazo. Só que o grande ponto de dívida deles são os fornecedores, que lá no ativo estão refletidos em estoques. Então, está tudo certo ter uma dívida alta no curto prazo.
Mas se eu passar isso para uma indústria de base, por exemplo, que vai ter uma produção de longo prazo, com estoques que vão ficar permanentemente não, mas com muito tempo dentro da empresa, é difícil ter uma composição de dívida alta, porque talvez eu não consiga gerar retorno de pagamento para essa dívida. Então, de qualquer maneira, continua o conceito de quanto menor, melhor, porque quanto menor o comprometimento, melhor, mas sempre levando em conta o ramo de atividade. Então, esse índice mostra o comprometimento da dívida a curto prazo e a interpretação, como eu falei, quanto menor, melhor. A fórmula que a gente vai usar é essa: passivo circulante sobre capital de terceiros. Então, a gente está pegando uma parte do todo para ver quanto que ela representa. Quando a gente fala em fórmula, eu estou usando só essa parte pintada do balanço, em que eu estou fazendo aqui, de todo o passivo, quanto que eu devo a curto prazo. Então, eu estou analisando só esse pedacinho do balanço em relação à dívida total. Bom, conhecemos a dívida, então nós vimos quanto que os terceiros ajudaram a montar a empresa e quanto das dívidas são devidas a curto prazo, a gente vai para uma segunda etapa. Como que esse dinheiro foi aplicado dentro dos ativos da empresa? E, claro, primeiro eu vou ver como eu formei a base de produção, a capacidade produtiva da empresa. Então, eu vou pegar o patrimônio líquido, que é aquela dívida de mais longo prazo que a empresa tem, que está assumida para com os acionistas da empresa, para com os sócios, e quanto desse dinheiro comprou o ativo permanente. Fazendo aqui uma analogia, a gente poderia dizer assim: quanto que dá? Vamos supor que a gente tem uma poupança de 100 mil e queira comprar uma casa de 80 mil. Então, eu tenho 100 mil para comprar 80, eu estaria fazendo essa comparação nesse caso. Então, na leitura desse índice, eu poderia dizer, de tudo que eu tenho aqui guardado, quanto que eu apliquei num bem fixo também, que são aqueles ativos que são destinados ao processo produtivo. Quando eu penso na fórmula, eu estou pegando o ativo permanente e somando, dividindo pelo patrimônio líquido. O ativo permanente, vamos lembrar aquilo que a gente tinha falado hoje no começo dessa nossa aula. Ele é a soma dos 3 Is finais do balanço: os investimentos, o imobilizado e o intangível. São aquelas 3 últimas contas que aparecem no balanço patrimonial. Não vai aparecer a nomenclatura ativo permanente, mas esses 3 tipos de ativo, eles são adquiridos pela empresa com a intenção de formação de lucro e formação de base produtiva ou de formação de renda, porque eles representam também uma reserva de valor. Então, por isso, eles têm uma característica de maior morosidade dentro da empresa. Daí, o que a gente está analisando agora, a gente esqueceu essa parte em branco do balanço e a gente está tentando entender quanto do patrimônio líquido formou o ativo permanente. Se a gente fosse criar um índice aqui, por exemplo, a gente poderia ter o resultado de 1. Porque pelo desenho eu estou vendo que o meu patrimônio líquido de 100, por exemplo, foi integralmente utilizado para aplicar no ativo permanente, que foi a compra dos bens e direitos produtivos. Bom, se eu visse um balanço com essa configuração, eu já poderia ter uma primeira ideia, dizendo que todo o resto do ativo, então, o caixa, as contas a receber, os estoques e mesmo as contas de longo prazo estão completamente financiadas pelas dívidas de longo prazo também. Então, eu já teria aí uma análise dizendo que toda essa parte operacional e financeira da empresa estaria financiada por um dinheiro vindo de terceiros, que não tem julgamento em ser bom ou ser ruim. Julgamento só vem no todo e quando a gente associa as contas do balanço. Depois a gente vai para, agora vamos entender como esse dinheiro também foi aplicado, usando agora o capital de terceiros de longo prazo. Então, a gente continua pegando o ativo permanente, que são os investimentos imobilizados e intangíveis, e eu comparo agora
com o que eu chamei de recursos não correntes. Eu não, né? Todos os analistas chamam de recursos não correntes. Eu somo o exigível a longo prazo com o patrimônio líquido. Então, são todas aquelas obrigações que vão além de um ano. Eu não preciso voltar e devolver esse exigível a longo prazo dentro deste ano. E eu não vou devolver o patrimônio líquido para o acionista, porque ele não espera esse retorno em pagamento, ele espera lucratividade. Então, com base nisso, da mesma maneira que os outros, quanto menor for o índice, melhor, por conta do comprometimento que a gente tem desses valores, e, ao mesmo tempo, eu estou mostrando quanto do total de recursos de longo prazo eu apliquei no ativo permanente. Então, vamos fazer aqui uma paradinha. Se, por exemplo, esse índice for menor do que 1, significa que o ativo permanente é menor do que a soma do exigível a longo prazo com o patrimônio líquido. Ou seja, vale dizer que eu não usei todo o dinheiro de longo prazo para comprar o ativo permanente. Sobrou um pouquinho de dinheiro de longo prazo para formar os outros ativos que estão lá em cima. Quais são? O ativo circulante e o realizável a longo prazo. Então, eu vou usar essa fórmula aqui, onde eu comparo o ativo permanente sobre a soma dos passivos de longo prazo mais o patrimônio líquido, que a gente vai compreender como recursos de longo prazo. A finalidade dos recursos de longo prazo é a de se fazer inicialmente investimentos na empresa e depois disso também contribuir para que a gente tenha uma folga ali no giro operacional. Quando a gente fala em aplicação dos recursos não correntes ou os recursos de longo prazo, a gente está usando essas duas áreas do balanço, patrimônio líquido e exigível a longo prazo, e está vendo quanto foi aplicado aqui no ativo permanente. Reparem, por favor, aqui no ativo, tem um pedacinho aqui do ativo que está financiado originalmente pelo exigível a longo prazo. Né? É que o dinheiro não é colorido, então não tem como carimbar cada notinha para onde ela está indo. Mas, assim, seria um dinheiro que estaria aqui dentro desses ativos de giro mais intenso, que poderia ser retornado para os seus proprietários daqui a um ano. Então, eu tenho mais tempo de permanência desse dinheiro dentro da minha empresa, me ajudando dentro das operações que eu pretendo fazer. Então, esse daqui foi o balanço que a gente viu na aula passada. Parece uma confusão, mas não é. Olha, a gente tem aqui o circulante na primeira linha, depois aqui tem o não circulante, subdividido em realizável a longo prazo, e o que a gente achou, ou que a gente chamou de permanente. Só para refrescar a memória, porque faz 15 dias que a gente não se vê, no primeiro ano eu tinha bastante dinheiro no caixa, e pouco nos investimentos. No segundo ano, eu fiquei com bastante investimentos e pouco dinheiro no caixa, o que significa que esse dinheiro que eu estava reservando aqui entre caixa e equivalentes, ele foi direcionado para a compra de investimentos em empresas coligadas. No terceiro ano, essa empresa teve um problema com a concorrência e ela precisou, no meio do caminho, mudar um pouquinho as regras do seu funcionamento. O que ela fez? Ela abriu mão de metade das controladas que ela tinha e converteu uma parte desse dinheiro em estoques e um pouco em outras operações. Voltou um pouquinho para o caixa e um pouquinho para outros ativos. Então, quando a gente viu essa configuração que a gente tinha na empresa, a gente percebeu que o dinheiro anda dentro da empresa. Só que é muito número. Então, quando a gente vai analisar a empresa, vale a pena primeiro a gente dar uma lida, daí fazer análise vertical para entender qual é a importância de cada número dentro do total do ativo. Aqui na análise vertical eu dividi conta por conta com o total do ativo e na análise horizontal eu comparei conta por conta do ano 3 com o ano 2 e do ano 2 com o ano 1 e cheguei às variações. Para que a gente diminua um pouco o trabalho e que a gente seja mais objetivo na hora de fazer a análise, eu vou principalmente direcionar meu interesse para as contas que representam
que apresentam uma variação superior a 10% no ano e que também representam mais do que 10% no total do balanço. Então, no caixa, que eu acho um exemplo bastante interessante, ele representava mais de 10% e ele caiu 68% de um ano para o outro. Por isso que ele foi objeto de análise, porque no ano 2, o caixa passou a representar só 3% da empresa. Então, se eu tivesse pego só a partir do ano 2, talvez eu não tivesse me interessado em analisar esse valor. Mas como ele representava mais de 11%, ele era relevante para que eu direcionasse a minha análise. E com isso, então, eu acabei definindo o ponto em que eu ia puxar o fio da meada para começar a análise da empresa. A mesma coisa vale dizer aqui para os investimentos. Eles representavam no primeiro ano 5% do total da empresa, porque aqui eu estou pegando nessa análise vertical os investimentos sobre o total do ativo. Mas no ano seguinte, eles passaram a representar 12% do total da empresa, quando eu comparei os investimentos com o total do ativo. E eles variaram 216% de um ano para o outro. Então, eles mereceram a análise, para que eu dissesse por que isso aconteceu. Então, assim, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, quando eu estou analisando o balanço, eu sei que tem contas que variam mais ou menos na mesma proporção que contas que elas representam. Então, por exemplo, fornecedores representam entradas de estoques. E daí eu vejo que aqui eu não tive uma variação na mesma intensidade que eu tive nos ativos. E daí por isso que eu sei que parte desse dinheiro acabou sendo direcionada para os estoques. Isso, gente, é com a experiência. Então, para quem não lida com contabilidade ou com esses itens no seu dia a dia, não se cobrem por isso de maneira imediata. Mas na medida em que a gente for percebendo que conta tem relação com a outra, tudo, já na batida de olho a gente começa a identificar um pouquinho mais como funciona o balanço da empresa. Então, tirando essa confusão de números, eu fiz o seguinte: eu separei só as áreas que seriam relevantes neste momento. E daí eu peguei poucos números para que a gente pudesse fazer análise. Com base nesses números, que representam a área todinha, eu apliquei as fórmulas de estrutura de capitais. Então, no nível de endividamento, a gente está fazendo para 3 anos. No nível de endividamento, o que eu fiz? A minha pergunta é: quanto do capital de terceiros, quanto do dinheiro que não toma decisões ajudou o patrimônio líquido na empresa neste ano? Então, no primeiro ano, eu estava usando para cada R$ 100 de patrimônio líquido, mais 151 de dinheiro de terceiros. No segundo ano, isso subiu para 163, e no terceiro ano ele se manteve estável para 165. Ou seja, toda vez que eu coloco um dinheiro de patrimônio líquido, eu preciso colocar um pouco mais de 1,5 dinheiro de terceiros para formar o ativo que eu tenho na empresa. Eu não posso esquecer que o balanço da minha empresa, ele é o ativo, que ele é formado pela soma do passivo com o patrimônio líquido. Então, eu quero uma empresa que tenha este tamanho que está sendo apresentado lá naquele balanço. Para que eu chegue naquele balanço, eu vou usar o dinheiro dos acionistas. Eu vou me fixar um pouco no ano 3. Vou pegar os dinheiros dos acionistas e para cada dinheiro desse, eu vou colocar um pouquinho mais de 1,5 vezes o que os acionistas colocaram. Eu vou buscar no mercado, vou buscar com os terceiros em contas a pagar. Com isso, a estrutura do meu passivo com o meu patrimônio líquido, ele mostra um ativo que representaria um ativo de 265, 100 de patrimônio, mais 165 de capital de terceiros. Lembrando também para vocês que, como a gente tem muita coisa para conversar na aula, se vocês tiverem dúvida, por favor, depois vocês podem me acessar pelo WhatsApp, pelo e-mail. Tem no começo do material da aula passada, tem meu WhatsApp, meu e-mail, e depois, no final do nosso encontro de hoje, eu coloco de volta no nosso chat, tá bom?
Na composição da dívida, daí eu fui perguntar quanto do total da dívida, ou seja, quanto do total desses 678 eu devia a curto prazo. E foi um número mais ou menos estável. Reparem que, então, dentro de um período que teve alguma turbulência no negócio dessa empresa, e é uma empresa real, essa empresa, teve uma estabilidade dentro do que a empresa mantém em dívidas de curto prazo. Esta é uma indústria que produz equipamentos pesados, equipamentos agrícolas, que têm um valor maior, que tem uma produção mais lenta. Então, para cada 100 dinheiros da dívida, 38 eram devidos a curto prazo. A mesma situação ficou no segundo ano e aumentou um pouquinho no terceiro ano. No terceiro ano, isso aumentou principalmente porque uma parte da dívida de longo prazo se converteu em curto prazo. Vou pedir licença aqui para vocês e vou voltar lá no balanço. Reparem aqui que os financiamentos de longo prazo, olha, os financiamentos que estão no não circulante, de 212, eles caíram para 124. E também reparem que os financiamentos que eu tinha aqui no ativo, no passivo circulante, de 23, eles pularam para 112. Ou seja, dívidas que venceram de longo prazo, que se tornaram de curto prazo, subiram aqui do longo prazo para o curto prazo. Isso também contribuiu lá naquele índice para que aquele índice ficasse maior no ano 3, porque eu sobrecarreguei um pouco mais o passivo de curto prazo. Então, ele ficou um pouquinho maior. Na medida em que as dívidas de longo prazo vão virando o período de vencimento, elas sobem aqui para o curto prazo. Bom, já entendemos como é o perfil da dívida dessa empresa, no sentido da relação do patrimônio líquido com o capital de terceiros. Agora, vamos tentar fazer a compreensão de como eu usei esses dinheiros da dívida, das obrigações para com os acionistas e das obrigações para com terceiros a longo prazo, como eu apliquei isso no ativo permanente. Quer dizer, como eu formei os bens produtivos da empresa. No primeiro ano, essa empresa, apesar de ter, só um parênteses aqui, apesar dela ter tido todo esse problema aí com concorrência e tudo mais, ela sempre foi uma empresa que teve assim um perfil bastante saudável no seu todo. Então, mesmo em algum momento, a gente vai ver aí um momento até de um prejuízo, tudo, mas que não é um susto que a empresa tomou. Foi só um redirecionamento de gestão. E aí a beleza também da contabilidade, porque ela anuncia situações que podem ser usadas como uma ferramenta de tomada de decisão. Porque quando você vê a contabilidade mostrando números diferentes daqueles que você esperava e diferentes daqueles que você vinha tendo ao longo do seu percurso, diferentes para uma situação que talvez seja menos desejada, você pode redirecionar a sua estratégia. E daí você chega onde você busca. Então, voltando para cá. Agora a gente vai ver a imobilização do patrimônio e dos recursos não correntes. Quando eu faço a análise desses índices, a minha primeira pergunta aqui na imobilização é quanto eu usei de dinheiro do patrimônio líquido para formar o ativo permanente. Então, de novo, quanto eu usei de dinheiro dos acionistas para comprar os intangíveis, que são os direitos produtivos, os imobilizados, que são os bens produtivos, e os investimentos, que são reservas de valor e aplicações de característica permanente que eu faço em outras empresas que eu mantenho para mim. No primeiro ano, metade do dinheiro do patrimônio líquido foi imobilizado. No segundo ano, reparem que a gente tem aqui uma imobilização que sobe bastante. E aqui esse índice a gente pode explicar por dois caminhos. O primeiro caminho é que o patrimônio líquido se manteve basicamente estável. E o segundo caminho
é que a conta de investimentos ela teve um aumento bastante grande, que foi aquele dinheiro do ano 1, que virou investimentos em empresas controladas. Então, você tem um aumento proporcionalmente muito maior no ativo permanente do que no patrimônio líquido. E aí, quando vocês estiverem analisando uma empresa, a chave para encontrar o porquê de uma variação no índice é tentar buscar aquela conta que mais influenciou a mexida do índice. Então, a gente vê que aqui o índice varia bastante, e para ir buscar a responsabilidade dessa variação, a gente precisa entender quais são as contas que estão envolvidas dentro de cada área que está sendo comparada e analisada. E é por isso que daí a gente pode ter, na análise horizontal, uma ferramenta bastante forte. Porque se a gente voltar lá no balanço, a gente vai ver que a gente teve lá naquele balanço uma variação de 200 e tantos por cento na conta, 268, se eu não me engano, na conta de investimentos. Então, a análise horizontal já indica quais são as contas e, portanto, as operações, que cada operação é refletida numa conta, as operações que interferiram na variação dos índices. No ano 3, e daí quando a gente viu que os investimentos foram vendidos pela metade, então eles caíram de 212 para 106, se vocês voltarem lá para o balanço, vocês também vão perceber isso, e aí esse índice cai. Quer dizer, de novo a gente vê praticamente uma estabilidade no patrimônio líquido, uma variação menor para quem se apegar a essa variação, né? Então, uma variação menor no patrimônio líquido, se comparada com a variação que teve no ativo permanente. Quer dizer, qual foi a estratégia dessa empresa? Vamos pensar em estratégia, vamos pensar em gestão. A contabilidade por si, ela não se torna árida, né? Mas se a gente pensar em gestão, a gente vai ver o seguinte: eu transformei uma reserva de valor ou um bem do qual eu podia abrir mão em capacidade operacional, que foi quando eu converti parte dos investimentos naqueles estoques que subiram de 228 para 278. Então, com isso, eu vejo que uma atitude de tomada de decisão contribuiu para que o índice melhorasse, né? Então, parte do dinheiro de longo prazo passa a estar mais disponível lá dentro dos estoques, ao invés de estar fixado ou empatado. Acho empatado uma palavra tão ruim para a gente falar em dinheiro, né? Porque parece que é uma coisa que está parada, que não vai reproduzir nada, mas ele está mais livre dentro dos estoques que a gente tem. E a mesma interpretação a gente vai poder fazer para esse último índice que a gente tem, que é quando a gente vê imobilização dos recursos não correntes, em que a pergunta que a gente faz é: quanto do dinheiro de longo prazo eu apliquei no ativo permanente? Então, nos 3 anos eu apliquei pouco, porque tinha bastante dinheiro de longo prazo usado. Para cada 100 dinheiros, 25 foram para o permanente, no ano seguinte 35 por causa dos investimentos, e no outro ano isso baixa para 29 também pela migração do dinheiro dos investimentos para os estoques. Então, com isso, a gente vê que, analisando esse perfil da empresa, a gente já pode ter um começo de ideia da gestão da empresa. Depois a gente vai para a análise da liquidez. E a análise da liquidez, da mesma forma, ela responde a uma pergunta. Sempre ela pode ser compreendida de várias formas. Então, a gente tem liquidez geral, corrente, seca e ácida ou imediata. No meu ponto de vista, e aí eu sempre coloco isso como minha opinião pessoal, eu adoro fazer análise da liquidez corrente, porque a análise da liquidez corrente, ela me garante a saúde, ou ela identifica para mim a saúde de curto prazo da empresa. E se eu entendo a saúde de curto prazo da empresa, eu tenho um relativo tempo para pensar na saúde de longo prazo,
mesmo que eu tenha algum momento na empresa em que tenha que tomar uma decisão, como esse nosso exemplo que foi trazido para cá. Na liquidez geral, eu comparo a soma do ativo circulante com o realizável a longo prazo com o capital de terceiros. E eu mostro nesse índice, eu respondo a pergunta de quanto que eu já tenho em ativos para cobrir as dívidas totais da empresa. Quando a gente fala em liquidez, de maneira geral, se pensa que quanto maior for a liquidez, melhor é. Mas a maioria dos analistas recomenda que, para determinadas, à exceção de determinadas empresas, a liquidez, passando de 1,5 recorrentemente, ela não é boa. Ela indica uma, talvez, um possível mau aproveitamento dos recursos que a empresa tem. Então, o índice é a soma de toda aquela parte do ativo operacional, né, em que a gente pega tanto as contas de curto quanto de longo prazo e compara com o capital de terceiros. Reparem aqui no desenho do balanço que agora eu abro mão de pensar na parte permanente da empresa e eu fixo só na parte operacional e na parte de dinheiro de terceiros. Aqui eu não me preocupo muito com o dinheiro dos acionistas, já que é um dinheiro que ele não representa uma dívida com uma data pré-definida para o pagamento. Na liquidez corrente, que eu adoro essa liquidez, eu comparo o ativo circulante com o passivo circulante. Eu gostaria sempre de ter essa liquidez maior do que 1 ou muito próxima a 1, porque eu faço a seguinte leitura. Para cada dinheiro que eu devo a curto prazo, quanto que eu já tenho em bens e direitos de curto prazo para cobrir essa dívida? Então, isso garante que quando eu tenho essa liquidez boa, eu tenho a possibilidade de ter um curto prazo financeiro saudável na minha empresa. E se a gente não pega a gripe, não pega a pneumonia. Então, se a gente está bem a curto prazo, a chance de ficar bem a longo prazo é maior. Então, a gente estende muito mais esse período. E daí, então, eu esqueço todo o longo prazo da empresa e me fixo nas operações operacionais e financeiras de curto prazo. Então, às vezes eu falo para a maioria dos meus alunos assim, você pegou um balanço no começo do corredor, você tem 6 portas para chegar até o fundo do corredor, onde é a sala de reuniões. Você tem que saber do balanço dessa empresa. O que você vai olhar? 2 coisas. Na demonstração de resultados, se ela deu lucro nesse ano, se possível também olha o ano passado, e se ela teve um ativo circulante maior do que o passivo circulante neste ano e no ano passado. Porque daí você sabe como você já tem um primeiro horizonte de saúde financeira da empresa ou de saúde de curto prazo da empresa. Então, você tem, por exemplo, está mais acomodado em relação a pensar nessa empresa como um possível fornecedor, um possível cliente, alguma coisa nesse sentido. Depois, a liquidez seca, a gente tem 2 visões, a menos conservadora e a mais conservadora. Na menos conservadora, a gente tira só os estoques do ativo circulante. Só que o ativo circulante tem uma porção de penduricalhos ali a curto prazo que não se convertem em dinheiro, tipo alguns adiantamentos de serviços que a empresa vai usar no futuro e que não vão virar capacidade de cobertura de dívidas, né? Então, são capacidade de produção operacional, mas não formam capacidade de pagamento. Daí eu vou ver quanto que os ativos que eu já tenho agora, à exceção dos estoques, porque os estoques só vão se converter em dinheiro na medida em que eles forem sendo vendidos, né? E da mesma forma que os demais índices de liquidez, quanto maior esse índice, melhor até aquele limite ali de mais ou menos 1,5. Eu estou pegando aqui no balanço só os ativos circulantes, aqueles que vencem a curto prazo, e comparando com o total da dívida de curto prazo, né? E essa mesma visão de liquidez seca mais conservadora, eu pego só o disponível e as contas a receber e comparo com o passivo circulante. Eu acho que assim, olhando pelo ponto de vista mais conservador, e eu tenho pessoalmente, de novo, vou falar, uma tendência mais conservadora
a fazer análise financeira, eu gosto de ter mais segurança em pensar que o dinheiro e as contas a receber serão fontes de cobertura das minhas dívidas. Então, esquecendo os estoques e todos os demais ativos. E a gente vai ver nos índices calculados que isso deu diferença. A mesma coisa mostra quantos passivos de curto prazo cobrem as dívidas de curto prazo e, do mesmo jeito, quanto menor, melhor. Aí eu vou pegar só disponibilidades, caixa, bancos e aplicações financeiras, somo com as contas a receber já líquidas dos devedores duvidosos, né, que são aqueles créditos de liquidação duvidosa, e comparo com patrimônio, com passivo circulante. E daí eu vejo se o que eu tenho lá em caixa e contas a receber, quanto isso cobre do passivo circulante. Quanto mais perto de 1, pelo menos, é o que a gente gostaria que acontecesse, né? Mas também o que eu falei lá no começo do nosso encontro de hoje. Quanto mais a gente souber do ramo de atividade da empresa, quanto mais a gente fizer comparações com outras empresas do mesmo ramo de atividade, mais segurança a gente vai ter em saber se essa empresa está melhorando ou não. Uma medida é, na série histórica que está sendo analisada, quanto mais ela vai aumentando, melhor, fico mais satisfeita com isso. E a última, que é a liquidez ácida, que basicamente quem mais se preocupa com esse tipo de análise são as instituições financeiras, para analisar o manejo financeiro da empresa. E aí eu vou pegar só o dinheiro e comparar com o passivo circulante. Se a gente pensar numa empresa que está lidando com estoques e, principalmente, se a gente estiver fazendo uma análise de cliente, de fornecedor, por exemplo, talvez não fosse minha preocupação tão imediata em fazer esse tipo de análise. Eu acho que, assim, resumindo, os dois índices que eu usaria com maior frequência para uma análise de liquidez seria a liquidez corrente para analisar o curto prazo e a liquidez seca mais conservadora, para me dar uma visão mais direcionada para o curto prazo. E num segundo momento, uma preocupação com o caminho do longo prazo, tanto para mim quanto em relação ao que eu devo para terceiros, daí a entrada da liquidez geral, em que a gente pode analisar assim, os caminhos que eu precisaria assumir dentro da minha formação de caixa e de contas a receber, para que no futuro eu venha a ter capacidade de cobertura também para as dívidas de longo prazo. Então, assim, não é descartando a dívida, mas é tentando criar, assim, uma hierarquia na hora de fazer a análise. E a minha preocupação, às vezes, de fazer essa hierarquia é porque, às vezes, a gente tem pouco tempo para fazer análise. Então, às vezes, a gente não tem tempo para se debruçar tão largamente na empresa para que a gente entre em tantos detalhes. Então, pelo menos uma visão assim geral, fazer um overview pela empresa, talvez ajude a compreender mais o que, por exemplo, a gente vai ouvir falar dessa empresa, o que a gente vai ler a respeito dela. De novo, então, eu pego aquele mesmo balanço com o qual a gente trabalhou, e aqui a gente vai ver que as dívidas de curto prazo, elas representam um valor... deixa eu só tirar aqui uma coisa da frente. Tá. Elas representam um valor menor, olha, o meu passivo circulante, ele já está bem menor que o meu ativo circulante. E aí, olha, só de pegar o balanço e bater o olho nesses dois números, eu já tenho um pouco de garantia em relação ao que eu vou encontrar nos índices de análise de liquidez. Vamos, então, para eles e vamos ver o que a gente encontra lá nos cálculos que a gente fez. Então, agora a gente começa a perceber mais a beleza da contabilidade, né? Ainda dentro daquela nossa visão, reparem que a gente está lidando com poucos números e aplicando os índices. Assim, bater o olho de maneira geral, eles estão ótimos. Vamos ver aqui índice por índice. Quando eu pego a liquidez geral, eu estou comparando todo ativo operacional e financeiro
de curto e de longo prazo com o total das dívidas. Nos 3 anos, eles se mantiveram acima de 1. Ou seja, para cada 100 de dívidas totais, eu sempre tive capacidade de cobertura superior ao que eu devia, pensando na minha base já financeira e operacional. Ou seja, se eu fosse liquidar essa empresa nesse momento, tivesse que pagar essas dívidas todas, vamos para uma leitura mais extrema, eu, usando o que eu tinha entre curto e longo prazo, eu já cobriria as dívidas e não precisaria vender, por exemplo, nenhum bem para que eu pudesse fazer esse pagamento. A liquidez de curto prazo ela era muito alta no ano 1, e isso pode acontecer quando a empresa está numa pré-aquisição. Então, se a gente pegar, por exemplo, o balanço da Natura, a gente vai perceber que antes da compra de algumas empresas, como a Body Shop, depois como a Avon, a empresa estava com um caixa muito grande, caixa e aplicações, né, e caixa e equivalentes, e no ano seguinte esse caixa diminuiu. Então, no primeiro ano a gente estava ali com muito dinheiro em caixa, no segundo ano, quando a gente reduz o dinheiro em caixa e manda ele para investimentos, reparem que a liquidez corrente, que é aquela liquidez de curto prazo, já fica mais saudável, porque aqui é muito dinheiro circulando dentro do ativo. Muito dinheiro para pouca origem, sabe? Para pouca fonte. Nesse sentido, a gente já tem um uso mais equilibrado entre fontes de financiamentos e o uso dos valores. E a gente vai diminuindo. Nas 3 situações, a gente fala, nossa, a liquidez caiu, mas ela caiu e se tornou mais saudável do que ela era antes. E aqui o que eu estava falando, só para a gente fechar essa análise, a liquidez de curto prazo, a seca, menos conservadora, ela indica que para cada dinheiro que eu devo a curto prazo, eu tenho mais do que um dinheiro já guardado no ativo circulante. Se eu vou para aquilo que realmente vai se tornar uma fonte pagadora de dívida, eu vejo que cai 12%. Ou seja, para cada 100 que eu devia, contando todos aqueles penduricalhos que existem, como antecipações, outras coisas dentro do ativo circulante, eu entenderia que eu poderia cobrir R$ 111 para cada 100 devidos. Quando eu vou para a visão mais real do dinheiro da empresa, eu vejo que para cada 100 devidos, eu cubro 99. Não está ruim isso, porque está quase tudo coberto, eu sei que eu tenho estoque que vai ser vendido, sei que eu tenho contas a receber, que isso vai se tornar viável, porque nem tudo que eu devo a curto prazo, eu devo para amanhã, né? Então, não me preocupa esse índice, mas eu vejo que é um índice que não atinge 1. É um índice que está caindo. Eu diria que a liquidez da empresa se tornou mais saudável no ano 2 e no ano 3, porque parte do dinheiro está aplicado em capacidade produtiva, o que vai gerar mais rentabilidade futura da empresa. Mas eu também diria que a empresa ela teve esse baque na liquidez por conta de que a primeira liquidez lá do ano 1 ela estava sobrecarregada com as contas que foram direcionadas para os investimentos. Bom, pensando na demonstração de resultados agora, que a gente vai falar hoje, né? Então, a demonstração de resultados ela é uma demonstração muito simples, que ela mas também ela mexe muito com a gente, fundamental para os negócios da empresa. Ela começa do zero todo ano, a função dela é fazer a apuração do lucro ou do prejuízo de um período. Ela vai fazer o resumo e a comparação de todos os ganhos e perdas, e ela começa deduzindo, desde a receita de vendas, da receita bruta, que é a soma das notas fiscais emitidas, até chegar ao lucro líquido. E ao longo do ano, ela vai acumulando todos os ganhos e gastos que aconteceram dentro de um período. A carinha da demonstração de resultados, ela é um múltiplo de contas, mas vamos colocar aqui e dividir essa demonstração em partes. Então, quando eu quero fazer a leitura de uma demonstração, a primeira informação que ela me traz ela mostra a área de vendas. Então, das vendas brutas, eu tiro tudo aquilo que não ficou com a empresa,
maior peso normalmente está nos impostos sobre vendas, né, que variam de acordo com as empresas. Chego até as vendas líquidas. A conta que normalmente vai publicada nos balanços é a conta de vendas líquidas, e essas duas informações normalmente ficam nas notas explicativas. Tiro o custo da mercadoria vendida e acho o lucro bruto operacional. Então, quando eu estou fazendo a leitura de uma demonstração de resultados, eu estou buscando fazer a compreensão de como eu cheguei até o lucro das vendas. Então, aqui eu entendo a relação da empresa com o seu consumidor. Quanto que isso foi rentável, quanto que isso valeu a pena. Só que, além das vendas, a empresa tem outros gastos que têm característica operacional. E daí eles compõem a rotina da empresa. Então, vem despesas e receitas operacionais, outras despesas e outras receitas, e eu vou chegar até o lucro antes do resultado financeiro. E ainda eu tenho tudo que eu ganhei e que eu gastei com o dinheiro da empresa. Então, se eu recebi juros ou se eu paguei juros, as taxas bancárias, as taxas de financiamento, variação cambial, tudo aquilo que é relativo a dinheiro fica numa continha separada de resultado financeiro. Então, depois que eu vejo tudo que eu tive em vendas, eu expurgo a rotina, o custo da rotina da empresa. Então, as despesas, que são despesas da operação, então, despesas com vendas, que é tudo aquilo que eu gastei para o produto chegar até o meu consumidor. Lá em cima, no custo, é quanto eu gastei para formar o produto. E embaixo é quanto eu gastei para levar o produto até o meu consumidor. E as despesas da operação, então, despesas administrativas, do escritório e tudo mais. Aqui, em outras receitas e outras despesas, falando assim muito brevemente sobre isso, eu tenho os ganhos e perdas com equivalência patrimonial, que são aqueles ganhos e perdas que vêm das minhas investidas, aonde eu sou uma presença assim mais relevante das empresas, ou então quando eu tenho ganhos e perdas em vendas dos bens do ativo. Daí eu tiro aqui o que eu ganhei e perdi com o dinheiro e chego até o lucro antes do imposto de renda, que é o lucro chamado lucro tributável, que vai receber o impacto da tributação. Então, a gente tem o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro da empresa, que vai ser em torno de 34%. Tem uma mínima parcela que tem um índice menor, que depois ele se torna progressivo. Mas a gente pode usar genericamente 34%. Ou se ficar até difícil para fazer a conta de cabeça, pensa em 1/3, para fazer uma conta assim, sem precisar da máquina, né? Tirou o imposto de renda, a gente acha o lucro líquido da empresa. Então, com isso, quando a gente pensa em formar a demonstração de resultados da empresa, a gente tem funcionando ao mesmo tempo e somando do começo até o fim, toda essa soma de ganhos, gastos que a empresa teve e vai deduzindo até chegar ao lucro líquido da empresa. Para a próxima aula, eu vou trazer os índices, já estão no nosso material, mas eu vou trazer os índices de análise da rentabilidade. Se eu puder deixar uma liçãozinha de casa para vocês, se alguém quiser fazer uma análise da empresa que separou, então, por favor, se vocês puderem aplicar a análise horizontal na demonstração, para a gente poder, só horizontal, porque a vertical a gente faz de cada conta com base nas vendas líquidas. Se quiserem aplicar também, vai ser ótimo, mas eu vou falar um pouquinho mais a respeito sobre isso no começo da nossa próxima aula. Eu estimo que na nossa próxima aula, os primeiros 15, 20 minutos, a gente use para fazer a análise dos índices da demonstração de resultados e os demais minutos a gente use para falar sobre demonstração do fluxo de caixa. Então, se vocês quiserem analisar, aplicar os índices, conversar comigo, eu estou à disposição. Em nome da Ordem dos Economistas, eu agradeço muito a presença de vocês. Em nome da FIA também, agradeço muito a presença de vocês.
e estou à disposição. Muito obrigada por todos vocês terem acompanhado essa aula e vamos em frente. Vai ficar cada vez mais interessante essa beleza da contabilidade aí, para a gente compreender melhor os números, tá bom? Um abraço, então, e muito obrigada. Parabéns. Muito obrigada. Professora Selma. Muito obrigada. Pois não, professor. Só para agradecer, em nome da Ordem dos Economistas, e do nosso coordenador desse programa, o professor Almir, que um outro compromisso não pode estar presente, pela ausência também do justificando do professor Manolo, nosso presidente, mas registrar a alegria de ter vários convidados, mais de 80 participantes nesse evento, os colegas professor Dutra, o Barnabé, a professora Alejandra, o Scarpelli, a Cida, da Ordem, e todos da FIA, que nos deram todo esse apoio e essa brilhante exposição. Eu, que não sou conhecedor desta área, aprendi muito, tenho certeza que eu vi pelas perguntas que alguns, como o professor Fausto e o professor Marcos, fizeram, dá para perceber que tem algumas questões que vão ainda ser elucidadas nas relações pessoais pelo chat que estão aí já anexados. Agradecer muito a professora por essa brilhante exposição e, mais uma vez, a Ordem agradece a participação de todos. Muito obrigado e um bom dia. Eu que agradeço. Obrigada a todos também.